Kaká é o novo zagueiro do Corinthians, agora é oficial, seu nome já está lá no contrato e ele já pode fazer sua estreia diante do São Bernardo. Vamos falar sobre lesão confirmada de Igor Coronado, lesão aí que o jogador pode desfalcar, a chance é grandíssima de desfalcar o Corinthians no mata-mata da Copa do Brasil. Vamos trazer sobre Bidu, que pode voltar ao time principal, e Paulinho aí, que pode chegar antes da data prevista para voltar ao time do Timão. Vou trazer essas notícias todas agora para vocês. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque nos ajuda muito, mas muito mesmo você deixar o seu like aí e vem fazer parte conosco aí desta família. Vai ser uma honra ter você aqui. E neste canal, os inscritos aqui, as pessoas que participam são provas que eu respondo todos os comentários. Estou praticamente com todos os comentários respondidos. Aqui nesse canal, irmão, ninguém fica no vácuo. Chega de enrolação, vocês sabem que eu não gosto de enrolar, já vamos direto ao que interessa, já vamos trazer as notícias para vocês aqui, assim, irmão, é de bate pronto. Porque o Kaká chegou ontem à noite em São Paulo e já assinou o contrato com o Corinthians hoje. Tempo hábil, porque o Corinthians ainda vai inscrever o jogador na Copa do Brasil, sendo que a data limite é hoje. Caso o Corinthians não inscrevesse o jogador hoje, o jogador poderia atuar somente aí na terceira fase. Com a inscrição do jogador na Copa do Brasil, ele pode jogar aí a partida contra o São Bernardo, que provavelmente será no estádio 1º de maio, fiel. Não sei o porquê, o São Paulo não quis emprestar o Morumbi para o Corinthians fazer, já que o Corinthians até então fez uma proposta para o São Bernardo para ter a renda total para o São Bernardo caso fosse utilizado aí o campo do Morumbi com a maioria dos torcedores do Corinthians. Como não teve acerto com o Morumbi, essa partida deve acontecer no estádio 1º de maio mesmo. São Paulo não deve ter emprestado porque o Corinthians já cansou de fazer festa lá. Eles não querem que o Corinthians continue fazendo festa. Deve ser isso. Mas o Kaká chega para ser o nosso 11º reforço. Vai disputar posição aí com Gustavo Henrique e Félix Torres. Na minha humilde opinião, Félix Torres hoje é titular absoluto. Disputa aí essa corrida pela zaga do Corinthians contra o Gustavo Henrique. Tem características diferentes, fiel. Gustavo Henrique se posiciona melhor, mas o Kaká é bem mais veloz que o Gustavo Henrique. Então o Kaká pode surpreender aí e o Corinthians tem uma dupla de zaga entre Félix Torres e Kaká. É um reforço que chega para somar, não é um zagueiro ruim, tá, fiel? É um zagueiro bom, inclusive ele não chegou antes porque estava ouvindo a proposta do Red Bull Bragantino, que tentou atravessar o Corinthians. Óbvio que por educação ele tem que ouvir, até ouvir os valores, porque de repente os valores são bem acima do Corinthians. Ele não estava assinado, podia assinar com o Red Bull. Então está esclarecida a demora do Kaká. Ele ouviu a proposta e decidiu fechar com o Corinthians, já assinou o contrato aí, vai ser inscrito na Copa do Brasil e já vai poder jogar, se for inscrito hoje, obviamente, contra o São Bernardo, mas ainda acredito que a zaga contra o São Bernardo vai ser a nossa zaga mais entrosada entre Félix Torres e Gustavo Henrique. Fiel, comentem aí que eu quero saber a sua opinião sobre o 11º reforço do Corinthians. Fiel, vamos falar sobre Matheus Bidu. Matheus Bidu, que temos informações, inclusive o canal do Capitão Corintiano trouxe e recomendo também muito este canal aqui para vocês, que o Matheus Bidu está sendo muito elogiado nos treinos do Corinthians. É um cara que está se destacando nos treinos e a intenção é que ele volte o mais rápido possível para a equipe titular do Corinthians. Só que até o momento o Antônio Oliveira não viu com bons olhos até o momento, porque até hoje o jogador não foi reintegrado. Se a gente parar para analisar, o Matheus Bidu joga bem mais do que o lateral Hugo e do que o improvisado Caetano. Mas essa decisão do Antônio Oliveira não deve demorar, porque está chovendo elogios no Bidu e ele deve voltar rapidamente para a equipe principal do Corinthians. Fiel, não estou dizendo aqui que o Matheus Bidu ele é um craque de bola. Não estou dizendo aqui que é a solução dos nossos problemas. A gente já viu o Matheus Bidu jogar e já criticamos muito ele. Só que a grande questão é que hoje, entre Bidu e Caetano, entre Caetano e Hugo, o Bidu ele é mais compatível com a nossa precisão. É um lateral que apoia mais o ataque, tem mais poder defensivo. Então o Corinthians deveria usar o Bidu até a situação do Diego Palácio ser resolvida ou até chegar ao meio do ano e o Corinthians contratar outro lateral. Fiel, o Bidu tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, ou seja, até 2026, porque dezembro já vira. Então o Corinthians tem que aproveitar o lateral, porque o Corinthians pagou ele para até dezembro. Se tá no clube, utiliza. Se tá precisando, utiliza. Fiel, quero que vocês comentem sobre esta informação do Bidu. Vocês colocariam ele como titular ou manteriam o Hugo?
ou continuariam com o Caetano improvisado? Comentem aí, porque eu quero saber demais a sua opinião referente ao Matheus Bidu. Vamos falar agora sobre o Paulinho, fiel, antes da gente trazer a péssima notícia sobre o Igor Coronado. Vamos falar sobre Paulinho, trouxe no vídeo anterior que o Paulinho poderia voltar no dia 3 de abril, na estreia da Sul-Americana, mas isso pode acontecer bem antes, porque o jogador está treinando já com o elenco principal, já trouxe isso em vídeos passados, só que está fazendo bons treinos. Paulinho está fazendo bons treinos aí, pode voltar bem antes. O cara já treina físico normalmente junto com os atletas, já está participando de rachão junto com os atletas, então agora é questão de preparação física mesmo, e o jogador está evoluindo muito bem. As últimas informações que tenho é que ele pode voltar antes da data prevista, só que acontece que o Corinthians joga domingo agora contra o Água Santa, depois joga 4 dias depois a Copa do Brasil contra o São Bernardo, depois vai ficar 20 dias sem jogar e vai estrear na Sul-Americana. Então, se essa informação é que ele possa voltar antes, pode ser que o Paulinho possa estar disponível aí no jogo da Copa do Brasil. Pode, fiel, não estou afirmando. Estou falando devido à evolução do jogador aí nos treinamentos e na sua condição física. Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre o Paulinho. A minha opinião é que é um jogador que é muito bem-vindo, um jogador que é líder de grupo, um jogador aí que tem a confiança do elenco, é um jogador experiente que pode nos ajudar futebolisticamente também. Sabemos que a idade dele compromete, porque é uma posição de volante que exige muito do comportamento físico, mas é um cara que está evoluindo muito rápido e possamos contar com a sua experiência aí, tá, fiel? Detalhe que eu trouxe para vocês no vídeo mais cedo, fiel, o Maicon continua sendo aí o nosso volante titular. Vamos falar sobre lesão? Fiel, o Corinthians, eu acho que ele deve ter um casalzinho de praga assombrando ali o Parque São Jorge, o centro de treinamento, o CT, porque eu nunca vi o Corinthians com tanto azar assim nesses últimos tempos, fiel. O Igor Coronado sofreu uma lesão e pode desfalcar o Corinthians na Copa do Brasil. O jogador sofreu uma lesão muscular no reto femoral da coxa. Corintianeiro, mas pelo amor de Deus, que termo técnico é esse? Fiel, os termos técnicos, geralmente as pessoas falam esses termos técnicos para ingerir likes, ou para ingerir engajamento, ou para, pelo amor de Deus, Igor Coronado nunca vai jogar, se machucou, uma lesão muscular no reto femoral. Cara, isso é preocupante, Fiel. Lesão muscular no reto femoral é nada mais do que um estiramento. Coisas que acontecem aí do jogador em piques de explosão, chute a bola, é um estiramento na coxa, é isso, tá? Não tem nem cirurgia, o tratamento é gelo e compressas, faixas, tá? Então o Igor Coronado pode sim, não está confirmado que ele está fora da decisão da Copa do Brasil contra o São Bernardo, mas tem grande chance de ficar, Fel, porque geralmente essas lesões costuma durar aí de 2 semanas a 2 semanas e meia, dependendo do grau da lesão. Tem grau que é tão aprofundado que o jogador tem que usar muleta para não ter contato com o pé no chão. Vamos torcer para que não seja o caso do Igor Coronado, que seja um estiramento mais leve para que ele possa retornar o mais breve possível. Se não retornar contra o São Bernardo, retornar nos próximos jogos. Obviamente que vamos ficar depois 20 dias parados e o jogador deve retornar. Mas o Corinthians é muito azarado, justo agora que o jogador pegou um bom preparo físico, o jogador está apto a começar a jogar como titular, está treinando como titular, o jogador sofre um estiramento na coxa, é só no Corinthians mesmo que eu costumo ver essas barbaridades, tá, fiel? Então Igor Coronado lesionado e dúvida para o jogo diante do São Bernardo. E como se não bastasse, o Ranieri sentiu dores contra o Santo André, já tinha reclamado de dores na coxa também, e no treino de hoje pediu para sair. Então o Ranieri também saiu do Corinthians. Mas, gente, como esse Corinthians nosso é olho gordo, fiel. É olho gordo dos rivais, dos antes, dessa imprensa que é contra o Corinthians, do VAR que é contra o Corinthians, porque nada é apitado a favor do Corinthians. É olho gordo de todo mundo, porque não é possível, cara. Então, o Ranieri, um dos nossos melhores jogadores em campo ultimamente, se lesionou também. Não é igual o Igor Coronado, é bem mais leve, porém não temos uma definição ainda sobre o Ranieri, se ele vai para jogo ou não. Mas é dúvida também para encarar o São Bernardo, fiel. Infelizmente, é notícia, temos que trazer. Não gostaria de trazer essa notícia para vocês, mas como cubro o Corinthians, tenho que informá-lo e deixar vocês aí precavidos sobre o que pode acontecer com o Timão.
Fiel, quis trazer essas informações rapidinhas para você. Dependendo se tiver mais informações importantes, relevantes, vou trazer para você um vídeo mais à noite, se caso lá tiver alguma informação de grande relevância. O que tem de mais atualizado do Corinthians que você vai achar isso. Quero agradecer demais a sua presença e lembre-se, quando atingirmos 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas para vocês. Um canal que está novinho, mas tem muito a crescer, está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Fiel, o meu muito obrigado então e vai Corinthians!